Faça as honras. Obrigado, mestre. Gente, boa noite. Eu sou Vinícius Carreiro, professor de matemática. É um prazer imenso aí com todos vocês. Vamos que vamos começar essa aula 3. Eu tenho toque, eu vou ficar desse lado aí, né? Já tá acostumado assim, tá melhor. Fala aí, galera, beleza? Vamos começar aqui. A Pan tá no suporte ali. Acho que muita gente sabe quem é, mas enfim, tá no suporte ali aceitando a galera. A gente vai começando para não atrasar hoje, pra gente conseguir fechar no horário hoje. A gente prometeu isso para nós mesmos, já que a gente vai conseguir fechar no horário. Então, beleza, galera? Vamos começando aí. Então, começa? Fica à vontade. Então, tá bom. Então, gente, vamos lá. Questão 1. Após corrigir um teste formado por 10 questões de múltipla escolha, no qual cada questão vale um ponto, o professor dividiu o gráfico seguinte. Então, a gente tem um gráfico de pizza, onde os dados são mais de 8 pontos, 30%, exatamente, já coloquei para gravar já, Amy, obrigado, exatamente 8 pontos, 20%, 7 pontos, 10%, acho que eu tava botando isso. Foi mal, cara, foi mal. Não, pior que quando eu comecei a escrever, eu pensei, acho que o Gustavo deu uma olhadinha pra trás, eu acho que ele tá na esperança que eu tô botando os dados pra ele. Não sabe que eu tô escrevendo outra coisa. Vamos lá. Então, 8 pontos é 20%. Cadê? Peraí. 7 pontos, 10%. 10%. 6 pontos, 15%. E até 5 pontos, 25%. E 5 pontos são quantos? Não, aí é até 5, tudo junto. Tá. 25%. Então, até 5, 25%. Beleza. De acordo com o gráfico, a mediana da distribuição das notas obtidas nesse teste é... Vai lá. Bom, galera, nessa primeira parte que vem de estatística, né, no caso, basicamente a gente vai ter que ver média, moda e mediana, falar um pouco sobre desvio padrão, comentar de repente um pouco sobre frequência absoluta, frequência relativa, que vai ajudar lá em probabilidade também. E é uma questão, cara, bem simples, bem básica sobre a mediana. Entre esses 3 tópicos que a gente vai comentar nesse começo aqui, né, o que é a mediana especificamente? A mediana está associada com um termo central. Só que esse termo central você tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, para ser o termo central, ele tem que ter uma sequência. Essa sequência ela vai ser ou crescente ou decrescente. Não basta você olhar para um gráfico do tipo, o cara sai colocando vários valores aleatórios. Vou colocar valores aleatórios aqui, 4, 3, 2, 5, 8, 9. Não basta você olhar para o cara e tentar ver qual o termo que está no meio. Você precisa ter uma ordem ou crescente ou decrescente para avaliar esse termo central. Então, uma mediana dos valores é o termo central de uma sequência numérica, né, que está em ordem crescente ou decrescente. E, de novo, crescente ou decrescente tanto faz, porque se você olhar para o cara do meio, se você vier de baixo para cima ou de cima para baixo, vai ser a mesma coisa, né? Então, você não fica preocupado com isso. Então, o objetivo é primeiro você colocar essa sequência em ordem, como eu falei, tanto crescente quanto decrescente. Então, eu vou mudar isso aqui, ó. Vou colocar 2, 3, 4, 5, 8 e 9. E aí tem um segundo detalhe que a galera acaba esquecendo, né? Se você olhar para essa sequência numérica, você não tem o termo central especificamente. Sempre que isso acontecer, a sua mediana ela vai ser a média dos 2 termos que estão ocupando essa posição central. Então, se você parar para pensar aqui, ó, esses 2 caras estão ocupando a posição central lá. Você tem tanto 4 quanto 5. E aí, de novo, sempre que isso acontecer, a sua mediana vai ser a média aritmética simples desses 2 caras. Lembra, média aritmética simples, você soma e divide pela quantidade. Então aqui no caso a nossa mediana seria 4,5. Então o que você precisa lembrar? Colocar os termos em ordem crescente ou decrescente e observar o termo central. É claro que aqui, né, eu fiz com apenas 6 valores. Fica fácil você ficar escrevendo isso tudo. O Gustavo, é óbvio, que ele não vai chegar aqui e vai colocar, imaginar essa porcentagem como um total de 100%, o Gustavo não vai ficar escrevendo até 5, 25 vezes. O Gustavo não vai escrever o mais de 8, 30 vezes, né? 8 ou mais, e ficar imaginando essa pontuação. Então, a ideia é você tentar otimizar, do jeito que ele vai mostrar para você aqui, que é bem prático, para fazer essa sequência de uma maneira um pouco mais direta, né? Fica à vontade, mestre. Então, é o que acontece, né? A ordem crescente, ela já está aqui, né? A gente, quando colocou os dados, a ordem crescente, a gente já está aqui. Na verdade, como o Carreiro falou, eu não vou escrever todos. Mas considerando que, por exemplo, eu tenha 100 notas, uma vez que a soma dessas porcentagens tem que dar 100%,
Então, eu tenho 100 elementos, onde eu vou ter, digamos, 25 até 5, depois 15, 6, depois 7, 10, 7, depois 28, assim sucessivamente. Se a gente tem um total de 100 termos, os termos centrais quais são? Eu vou ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Os termos centrais serão o 50º termo e o 51º, até chegar no centésimo. Certo? Não é isso? Não, eu ia falar outra coisa. Ah, tá. Você ficou me olhando, eu achei que você... Não, lembra, né, que a ideia básica, né, pega esse valor e divide por 2. E aí você encontrou 50, significa que tem os 50 primeiros e os 50 últimos. Então, o último dos 50 primeiros com o primeiro dos 50 últimos. E aí fica fácil de você fazer isso de um jeito um pouco mais direto, né? Direto. E se for um número ímpar de termos, você soma 1 e divide por 2. Porque aí você vai ter exatamente o termo central. Porque aqui aconteceu o que eu comentei, né? Aquela segunda observação. Se a quantidade for par, você não vai ter apenas um termo central. Você vai ter, né, um total de 2 termos e vai precisar tirar a média. E aí ficou fácil, né? Porque ele deu umas porcentagens bem tranquilas, né? Exato. A soma desses 3 primeiros dá 50. Ou seja, então é como se o 50º termo aqui fosse o 7. E aí o primeiro termo depois vai ser quem? Vai ser o 8. Então esse é o 50º, esse é o 51º. Eu posso ignorar todos os outros, até porque eu não sei quais notas são aqui, eu não sei quais notas são aqui. E de fato não me interessa, não nos interessa. Porque a gente quer o quê? A gente quer a mediana. E aí, como o Carreiro falou, se você tem um número par de termos, a mediana então vai ser o quê? Vai ser a média aritmética desses dois, ou seja, vai ser 7 mais 8 sobre 2, que vai dar 7,5. Letra D. Letra D. Beleza, gente? Faz um box para ficar didático e marca a letra D. Tá? Então tá aí. Então, matamos a nossa primeira questão. Show. Já vamos aqui para a segunda. Ó. Em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinado tipo de planta com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. Considerando as alturas de todas essas mudas, a média, a moda e a mediana são respectivamente, deixa eu só mexer no arquivo aqui porque as alternativas, todas as alternativas, enfim, respectivamente média, moda e mediana. Beleza, vamos lá. Se liga só, cara, nessas questões que você tem os 3 para calcular, né? Primeiro vamos comentar rápido aqui dos 3, depois tu vai fazendo do mesmo jeito, eu vou comentar aqui de novo. Tá, pode ser. Primeira coisa, a média, né, quando você fala de média aritmética, você está pensando, de novo, na soma dividido pela quantidade. Qual o cuidado você tem que tomar? Quando você só tem 2 valores, você vai somar direto, por exemplo, você tirou 10 numa prova, tirou 8 na outra prova, beleza, você soma e divide por 2. O problema é que em algumas questões, esses números aparecem com pesos diferentes. É o que você chama lá de média aritmética ponderada. O cara poderia falar, por exemplo, que essa prova que você tirou 8, sei lá, tinha um peso 2. Agora, na hora de dividir, você não vai dividir mais por 2. Você tem que dividir pelo somatório de pesos. Você vai ter que pegar esse cara aqui, ó, e dividir por 3. Que é como se fosse a nota 1 uma vez e a nota 8 2 vezes. Então, o primeiro cuidado que você tem que tomar na questão é que certas alturas aparecem com umas quantidades diferentes. Por exemplo, o 10 não aparece uma vez só, ele aparece 18 vezes. Então, é como se você estivesse escrevendo esse 10 18 vezes, cara. É claro que você não vai escrever isso tudo, né? Você vai substituir isso aqui pelo 10 vezes 18. E aí lá nesse somatório, você já vai colocar o 180, inclusive direto, se você achar melhor. Certo? Mas uma outra coisa crucial para essas questões, que vão te ajudar, o Enem já teve algumas questões assim, né? Cara, a minha sugestão é que você não comece pela média. Eu olhei rápido as alternativas aqui e eu acho que não vai dar para macetar tanto, porque tem 2 alternativas com 10 e 9, para moda e para mediana. Porém, a mediana e a moda é muito mais fácil de ser calculada do que a média. A média eu acabei de lembrar para vocês, a mediana fizemos na última questão, e o que era a moda, né? Moda é o termo que aparece com a maior frequência, ou seja, é o termo que mais está aparecendo para você nesse gráfico, nessa tabela, no que a questão utilizar para te informar. Então a sugestão que a gente sempre fala é o quê? Começa calculando moda e mediana, porque talvez você marque a questão sem nem calcular a média. Isso já aconteceu no Enem. Você observar a mediana, observar a moda e não ter nenhuma alternativa com média igual. E aí você já marca direto e economiza tempo. Nessa, se eu não me engano,
tem uma alternativa que só a média é diferente para os dois. Então não vai adiantar tanto essa macetada, né? esse corte de caminho aí. Vamos olhar primeiro para essa moda, que é o mais fácil de identificar. Lembra, moda é o termo que aparece com maior frequência. Cara, moda o termo que aparece... Oi? Moda isso. O termo que aparece com maior frequência é o 10, né? Que aparece 18 vezes. Então a gente já sabe nessa questão aí, ó, que a nossa moda, sempre corrível, vale 10. Na hora de calcular a mediana, cara, vamos pensar na mesma maneira que a gente fez na última. Coloca esses valores aí, por favor. Certamente. Só porque aí fica melhor pra gente espaçar isso aqui. 4,5 aparecendo 16 vezes. Aí depois 8. Depois o 8 aparecendo 9 vezes. Depois o 13 aparecendo 7 vezes. E aí vem o... 18. Não, desculpa. Era o 10. Foi mal. É o 10 que aparece 18 e não o 18 que aparece 10 vezes. Foi mal. É o 10 que aparece 18 vezes e o 13 que aparece 7 vezes. Tá. Bom, o 13 eu acho que a gente pode ignorar. Tá. Bom, a questão já falou lá em cima pra gente que tem um total de 50. E se você vier colocando essa quantidade, né, do 4,5 que está aparecendo 16 vezes com o 8 que aparece 9 vezes, repara só, 16 com 9 já dá 25. Lembra, são 50 termos, então significa que ao dividir por 2, você vai ter 25 termos para cada lado. Então você tem vários e vários termos, até que você chega no 25º termo, passa para o 26º termo e aí continua num total, lembra, de 50 elementos, de 50 números que estão aparecendo. Como é que a gente vai fazer então para calcular a mediana? A mediana é o nosso termo central. Se é o nosso termo central, eu quero entre o 25º e o 26º. Repara só, de novo, eu tenho 16 e tenho 9. Então o nosso 25º é o último que apareceu aqui para o 8. E o nosso 26º vai ser o primeiro ali do 10. Beleza? Então aqui a gente já tem, no caso, a moda, né? Nós já tínhamos colocado que a moda é igual a 10, porque apareceu 18 vezes, e a mediana é igual a 9, porque é a média, galera. Lembra disso, ó. Se ficou entre o 25º e o 26º, é a média, então, desses dois, beleza? O problema da questão, entre aspas, é para calcular a média em si, porque essa média é ponderada. E aí, para calcular essa média ponderada, não adianta, a gente vai ter que somar e dividir pela quantidade. 16 vezes 4,5 é a mesma coisa que 8 vezes 9, não é isso? Vai dar 72. Você vai tentar tirar de cabeça? Ah, não vai anotando então. 72 mais 72. A Paul vai dar essa moral na conta. 4,5 vezes 16, mais 8 vezes 9. Isso. Mais 10 vezes 18, mais 13 vezes 7. Mais 13 vezes 7. Tudo isso dividido por 50. Eu vou... É 50, mas depois eu vou escrever tudo só para ficar claro que você tem que dividir pela soma dos pesos. Show da frequência. Isso aqui é 72. 72 mais 72, mais 180. 13 vezes 7 dá quanto? 91, que tem cara de número primo, mas não é. Verdade. Dividido por 50. 144. Faz aí pra gente. 144 mais 180 mais 91. 415. Dividido por 50. Hoje a gente está com uma ajuda aqui no backstage, aqui, dando essa moral. 8.3? Show. É só multiplicar por 2 embaixo. Show de bola. Então, média 8.3. E aí vamos ver que alternativa é essa, né? B de buceta. Então, gabarito, letra B. Galera, tranquilo nessas duas primeiras questões aí. Naquela primeira semana vocês perguntaram se era para ter chuva de sim ou não, aquela coisa toda, mas deu para safar a média, moda e mediana, que a gente vai mudar um pouquinho o assunto aqui agora. Mas ficou tranquilo isso aí, tá de boa, alguma dúvida nesse assunto, algo mais que a gente possa ajudar. A gente tentou fazer de maneira bem otimizada mesmo, para a gente economizar esse tempo aí. Então vamos lá, partiu questão 3? Então partiu questão 3, então vamos embora. Vamos lá. Considere que a safra nacional de cereais leguminosas... Não, Cecília, olha só, obrigado por avisar. É que eu estava com um pequeno problema até que eu estou gravando numa outra câmera. Ah, ó, mandou uma dúvida. Desculpa, vou ver aqui, culpa minha.
Então, gente, para entender, deu problema no computador, a gente está gravando por uma outra câmera. E pelo celular não está aparecendo essa outra caixa de dúvida. Nem pelo iPad. Nem pelo celular, nem pelo iPad está aparecendo essa outra caixa de dúvida. Ô, Mariana, desculpa, você pode mandar aqui, por favor? Pelo chat mesmo, não pelo Porque chat. o computador deu problema na hora que a gente foi começar a aula. Quer que eu abra aqui essa caixa? Onde é? Não abre, Não, pelo não abre celular o e o celular. iPad, eu não sei por que não abre. Os pesos Boa, entraram boa, aqui. boa, pergunta boa, hein, Mari? Fala aí. Os pesos, o peso nada mais é do que a frequência com que esse valor aparece. Então, quando ele coloca aqui que o número de mudas de 10 centímetros é 18, ou seja, então você tem 18 mudas de 10. Então, o peso dessas mudas de 10 centímetros é igual a 18. Da mesma maneira, você tem 7 mudas de 13 centímetros. Então, o peso, a frequência dessas mudas é 7, e assim sucessivamente. Então, quando a gente faz a média aritmética ponderada, você pega cada valor, multiplica pela sua frequência ou seu peso e divide pela soma dos pesos. Eu enfatizei, por mais que a gente já soubesse que eram 50 mudas, porque o enunciado já havia falado, eu fiz questão de escrever dessa forma para ficar claro que esses aqui são os valores e essas aqui são as frequências, são os pesos. Então você pega cada valor, multiplica o seu peso e divide pela soma dos pesos, pela soma das frequências. Entendeu? Ficou claro agora? Safo? Maravilha. Show de bola. Eu vou ler aqui para tu e aí que tu coloca esses valores lá. Na verdade, eu só preciso de um deles, é só uma porcentagem direta. Vamos ver. Deixa eu ler que aí fica melhor. Considere que a Safra Nacional de Cereais Leguminosas e Oleaginosas em 2012 aponte uma participação por região conforme indicado no gráfico. Em valores absolutos, as estimativas indicam que as duas regiões mais produtoras deveriam produzir um total de 119 milhões de toneladas. Tá, então os dois maiores... Então os dois maiores é um total de 119,8 milhões de toneladas. Muito bem. De acordo com esses dados, a produção estimada em 1 milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste do país foi um valor aproximado de... Bom, então, olhando para o gráfico, o que a gente tem? Que as duas maiores regiões, ou seja, as duas regiões que mais produzem, mais produtivas, são as regiões sul e centro-oeste. Certo? Então, na região sul, a porcentagem é de 37,7%, e na região centro-oeste é de 38,3%. Isso daqui vai me dar o quê? Isso daqui vai me dar 0,5%, 8 mais 7 dá 15, vai 1, 6, 75,5%. Isso, em termos de valor absoluto, equivale a quê? Equivale a 119,8 milhões de toneladas. E o que ocorre? Na região sudeste, pelo gráfico, a gente tem o quê? A gente tem 11,4%. E aí, com isso, essa produção em termos de valor absoluto vai ser igual a X. E essas duas grandezas, obviamente, são diretamente proporcionais. Quanto maior a nossa porcentagem, maior a produção absoluta. Bom, agora a gente precisa fazer essa continha. Então, esse sobre 100 vai embora com esse sobre 100, essa vírgula vai embora com essa vírgula. E aí, Carlos, você está aí no suporte da conta aí? 18. Aproximadamente 18,089. Ou seja, deixa eu ver qual que tá, 18,1. 18,1. Então,
Qual a parte chata dessa questão? Obviamente a conta. Cara, não, mas tem uma outra parte chata dessa questão, que eu fui conferir ali agora. Se você não tirar esse 75% de 119 milhões, se você vier direto na porcentagem que ele deu, sem considerar isso, tem alternativa também, entendeu? Como assim? Para o cara que pega só o 11,4 do Sudeste e multiplica por 119 milhões, tem alternativa. Tem alternativa tá. 11, tem alternativa 11.4, entendeu? Entendi. Tem, ó, uma alternativa é o 11.4, Tá. aí tem uma alternativa que é o cara tirar 11% de 119, entendeu? Entendi. Então tem vários outros erros comuns que o cara iria fazer. Porque se você não leu o enunciado com atenção, Isso. você pode considerar esses 119,8 milhões de toneladas como o total da produção, quando o enunciado deixa bem claro que São as duas maiores regiões produtoras. E aí tem essa pegadinha que seria você calcular o 11,4% dos 119 E tem uma opção sem querer. Tem a opção, não, querendo, né? O cara quis botar. Ah, sim. Entendeu? Verdade. Bom, Beleza? vamos para a próxima aí. São duas questõezinhas sobre desvio padrão, muito rápido também. Só porque é um assunto que a galera acaba vendo pouco, a galera não dá muita ênfase nisso e o Enem cobra de uma maneira mais conceitual. Na verdade, nunca cobraram um cálculo em si. Até tem uma questão que ele fala sobre desvio padrão, mas ele explica como calcular de uma outra maneira lá. Era uma questão lá de sacas de café, né? Aquela questão meio... Mas não tem a ver com a... Você não precisa aplicar a forma do desvio padrão. Isso. Você só Ele precisa dá uma relação já, você precisa lembrar que a variância é o quadrado do desvio padrão. Não, mas na verdade a unidade que ele dava te obrigava a montar daquela maneira também nessa questão. Não, sim. Ele dava para mas sacar a questão isso. da forma da média menos cada valor quadrado sobre n, a raiz quadrada disso. Não fugia completamente disso. Bom, e aí são duas questões mais dessa interpretação. Se liga só. Em uma escola, 5 atletas disputam medalha de ouro em uma competição de salto. Em distância, segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro. E aí, beleza, cara. Deu todos esses saltos para esses 5 atletas aí. A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta número... Cara, vou voltar no enunciado aqui. Ele fala que vai ser o atleta mais regular. E aí, repara, no seu quadro, ele dá o primeiro salto, o segundo, o terceiro, a média e também a mediana. Só que ele não fala, cara, que vai ser premiado o cara que teve maior salto, o cara que teve o maior salto para absoluto. Tipo, um salto só foi o maior possível. Não é isso, não é assim que o cara vai ganhar. Não é tendo a maior média, não é tendo a maior mediana. O cara que vai ganhar é o cara que teve o menor desvio padrão. Por quê? Ele fala que foi o mais regular. Lembra, o que é o desvio padrão, né? Tem a ver com uma variação. Um cara que tem um desvio padrão, ou seja, um cara que é mais regular, é que o desvio padrão dele é baixo, é muito próximo de zero. Ou seja, não teve dispersão entre os seus resultados. Se o cara tem uma variação muito alta, o cara não é regular, né? Então, um atleta muito irregular é um atleta que vai muito bem num salto e muito mal no outro. Então, o desvio padrão dele é muito alto. De novo, que nem a gente comentou, a gente não está te explicando a fórmula de desvio padrão. O Enem cobra essa teoria, no caso, a propriedade em si, não a aplicação da fórmula. Então, se você entender que o desvio padrão tem a ver com essa variação, o cara mais regular é o cara que tem o menor desvio padrão, porque ele está muito próximo ali entre todos os seus valores. O cara irregular é um cara que tem um desvio padrão alto, porque aí os seus valores estão variando muito. O cara é muito bem antes, muito mal depois. E é uma medida de dispersão que a gente chama, né? Não é tão aplicada que nem média, moda e mediana, mas aparece uma vez ou outra. Então, pela tabela, cara, qual foi o atleta que teve menor desvio padrão? O atleta 3, né? Ele teve só 0,17. Então, nessa questão 4, como não tem resolução em si, eu vou colocar aqui agora, na questão 4, o nosso gabarito é a letra C. Exatamente. Que é o atleta 3. Beleza? E eu já vou... Quer comentar alguma coisa? Não, só para deixar claro essa questão da regularidade do desvio padrão, é porque, por exemplo, você pode ter 2 conjuntos de valores com a mesma média. Então, digamos que você tenha, sei lá, R$100 para gastar em um mês, em 5 semanas. Você pode gastar esses R$100 nas 5 semanas, gastando ali os R$20 a cada semana, que é a média. Certo? Mas você pode também, sei lá, você gastar R$70 na primeira semana, depois R$20 na segunda semana, e aí esses R$10 que sobram você vai ali contando moeda até acabar o mês. Então repare que a média do gasto foi a mesma.
Por quê? Porque você tem R$100 para 5 semanas. Acontece que o valor, por exemplo, você considerando que você gasta R$20 por semana, esses 20 reais é a média que você tem para gastar. Então, o valor que você está gastando por semana, ele está exatamente na média. Se você gasta muito no início e obrigatoriamente você gasta pouco no final, esses valores que você gastou, na soma, e quando você calcula a média, também dá R$20. Só que ele fica muito discrepante em relação à média. Então, foi o que o Carlinhos falou, a questão da irregularidade é da distribuição desses valores que você gasta ao longo do tempo em relação à média que você obteve. Então, o desvio padrão, ele é um número onde quanto menor ele for, então se ele for 0, significa que cada valor em cada mês, digamos, é exatamente igual à média. Quanto maior for o desvio padrão, significa que os valores que você obteve estão muito distantes da média. Então, sempre que a questão falar sobre regularidade, mais regular, esse tipo de coisa, você tem que se atentar exatamente para o que ele falou, que é a questão do menor desvio padrão. Então, quanto menor for o desvio padrão, mais regular vai ser a sua distribuição de valores, e aí, em geral, problemas como esse, que é a distribuição de tempo, por exemplo, de atleta e tudo mais. Eu gosto de fazer um exemplozinho gráfico muito rápido, né? Vou usar esse exemplo do atleta agora. Pensa que tem um atleta X e o atleta que é a bolinha, né? O atleta X, né, o tempo dele está sempre muito próximo do outro. Então, ó, a ideia, a grosso modo falando aqui, o desvio padrão, a variação que ele tem é representada por uma curva muito pequena, por mais que a gente tenha um cálculo todo em cima disso aqui ainda. Já o outro atleta, ele pode ter a mesma média, se você parar para pensar, né? O cara teve um desempenho melhor, mas teve um desempenho pior. Então ele teve a mesma média, mas era um atleta que num dia estava muito bem, no outro dia estava muito mal, num dia estava muito bem, num dia estava muito mal. Então não necessariamente o atleta ele vai ser avaliado por ter um resultado melhor, né, num determinado dia. Mas sim o cara está sendo avaliado aqui nesse caso por ter um resultado constante. De repente você prefere um atleta que tem um resultado constante ali do que um atleta que vai muito bem num dia, mas vai muito mal no outro, decepciona completamente, entendeu? Tipo o Vasco, que tem um desvio padrão constante, mas sempre decepcionando todo mundo, entendeu? Sacanagem. Só aproveitei aqui. Cara, deixa eu já puxar 5 então direto, só porque já é exatamente no mesmo assunto. Ó. Marco e Paulo foram classificados em um concurso para classificação. Pô, ponto. Eu não estou enxergando o ponto, tá? É muito bom isso, né? Ponto. Para a classificação do concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Então, de novo, está falando de regularidade, já fique atento ao desvio padrão. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Cara, vamos lá. Ele deu a informação, de novo, matemática, português, conhecimentos gerais, média, mediana e o desvio padrão. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é, cara, avaliando alternativa por alternativa. A primeira, Marco, pois a média e a mediana são iguais. Cara, ele falou que se for igual, o critério de desempate é a regularidade, é o desvio padrão. Então, Marco, pois, obteve o menor desvio padrão. Então, sim, se você reparar, Marco teve um desvio padrão de 0,32, enquanto o Paulo teve um desvio padrão de 4,97, ou seja, o Paulo está oscilando muito mais do que o Marco, né? Então, gabarito letra B. Nem vou ler as outras, porque as outras seriam o Paulo, né? Sendo classificadas. Então, gabarito letra B. Bom, galera, tentamos aqui rapidinho falar de média, moda mediana, desvio padrão e uma outra de estatística que tem que ter uma atenção, envolve porcentagem, para completar também o que a gente falou na semana passada, beleza? Agora a gente vai dar um pulo para probabilidade, não é isso? Agora? A 6 já é de probabilidade? Sim, foi um bocado. Show. Sim. Ah. Quer Peraí. Qual lista que tu abriu aí? Eu abria... Qual é essa 6 aí? Eu abri aqui, tá. Tem 9 questões? Tem. Ah, tá. Não, pensei que estivesse faltando questão. Não. Não era 6 que era aquela mais elaborada? Não. Ah, não, é porque, olha só, eu vi esse gráfico aqui Não, e achei que fosse da outra. É da outra. 8. Não, então, essa 6 é que é a mais puxada. Vamos deixar essa 6 por último. Tá bom.
Porque essa 6 é aquela bem mais salgada Tá bom. comparada às outras. Galera, a gente vai pular a 6 só porque a 6 ela é a mais puxada. C é de 0,7, ao passo que de B vencer é de 0,30. Se o candidato A vencer essa disputa, a probabilidade de Heloísa ser promovida a diretora dessa empresa é de 0,8. Já, se o candidato B vencer, essa probabilidade será de 0,3. A probabilidade de Heloísa, após a disputa da presidência dessa empresa, ser promovida a diretora... Bom, quer comentar alguma coisa antes? Não. Geral? Tá. Primeira coisa, lembra que probabilidade, claro, a gente vai discutir ao longo de todas as questões aqui, mas probabilidade é basicamente casos favoráveis por casos possíveis, de maneira bem grosseira mesmo, né? Uma questão que você pegue tudo que é favorável para você resolver um problema e você divide por tudo que é possível de acontecer. Aí entra aquela ideia de espaço amostral e de evento, né? Esse todo possível é o chamado espaço amostral, é tudo que pode acontecer dentro do evento que está ocorrendo, né? O evento, no caso, sempre aleatório, lembra disso? E aí o evento, especificamente, né? O evento em si é o seu caso favorável, é aquele evento que você está buscando que ocorra. Nessa questão, você não precisa calcular a probabilidade, porque a questão já te deu a probabilidade de ocorrer alguma coisa, beleza? A questão já está informando para você, primeiro, a probabilidade do A vencer e do B vencer. Quer voltar nessa depois? Não, a gente faz e depois a gente volta, melhor. Depois a gente volta? É, Tá. Vai animar. Então, beleza. Se liga só. A questão falou primeiro que se o A vencer é de 0,7. Então, olha só. Para o A vencer, a nossa chance é de 0,7. E para o B vencer, a chance informada é o restante, 0,3. É isso? Só tem essas duas. Isso. Só que a Heloísa, ela está concorrendo a um cargo de... está disputando a presidência dessa empresa. E ela não vai ser presidente, ela não tem as mesmas chances, independente da situação. Quando o A vence, ela tem uma certa chance de chegar à presidência. E quando o B vence, tem uma outra chance de chegar a essa presidência também. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, uma informação importante. São eventos que nós chamamos de eventos disjuntos. Não tem a possibilidade de interseção dos dois. E já na outra questão a gente vai comentar quando tem essa interseção. Ou você já vai fazendo algum gráfico, alguma ideia aí que já melhora. A ideia é o seguinte. Primeiro, você tem que considerar dois eventos sucessivos aqui. O que a gente quer é que a Heloísa chegue nessa presidência. Só que ela pode chegar nessa presidência de duas maneiras. Mas tenta entender, escutar bem a leitura aqui agora. Cara, a minha primeira situação é que ela chega à presidência com o A vencendo. Então tem um primeiro caso que ela chegou à presidência com o A vencendo. Ou tem um segundo caso, já eu coloco os valores, que ela chegou à presidência com o B vencendo. Então essa ideia de eventos sucessivos, acontecer uma coisa e outra, o primeiro evento está acontecendo e aí o segundo está acontecendo também, a gente sempre vai multiplicar. Sempre que tiver essa situação de 2, 3 ou mais eventos acontecendo, um decorrendo do outro ali, né, um em sequência do outro, a gente sempre vai multiplicar as duas probabilidades. E a questão falou para você, ó, ela ser diretora com A vencendo, cadê, é de 0,8. Então olha só, ela vai ser diretora, 0,8. Só que esse 0,8 vai acontecer com o A vencendo. Então aqui, ó, eu vou multiplicar esse cara por 0,7. A outra situação dela ser diretora é de apenas 30%, então 0,3. Só que a chance do B vencer é de apenas 0,3, então olha só, 0,3 também. Gustavo fazendo um esquema completo ali que fica até melhor de você entender, né? Ela pode ser promovida ou não, né? Com A vencendo ou com B vencendo. Lembra, acontecer uma coisa e outra, a gente sempre multiplica. 8 vezes 7, esse cara vai dar 56, não é isso? Então 0,56. E 3 vezes 3 vai dar 9, então esse cara vai dar 0,09. A ideia é, serve o primeiro evento ou o segundo evento. Lembra que a gente comentou que não existia a possibilidade de interseção? Porque isso a gente até falou numa outra aula, né? Naquela aula lá de análise combinatória. Se você tem dois eventos que existe uma possibilidade de interseção, na hora que você vai somar os dois eventos, e lá também é somar os dois casos de análise combinatória, você precisa verificar se existe uma possível interseção. Porque acontece aquele problema lá de conjuntos, né? Se você fosse fazer o A união B, repara,
é o número de elementos do A mais o número de elementos do B. Aí olha o cuidado que você tem que tomar. Estou contando o A, passei aqui pelo meio. Estou contando o B, passei pelo meio de novo. Opa, ainda exagerei aqui, sem querer peguei o outro. Então, no caso, se existe uma possível interseção, você iria precisar subtrair esse cara. Isso é a mesma coisa para a probabilidade. Só que você vai trocar esse quantitativo pela probabilidade, que é favoráveis por possíveis. E aí, só um comentário. Por que você, na verdade, não é que você troque. É porque o conceito é o mesmo por uma razão muito simples. Isso aqui seria o teu número de casos favoráveis. A probabilidade, como ele falou, é o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, que é exatamente o número de elementos do espaço amostral. Vai fazer isso agora, né? Botar o denominador para geral. Então, se você divide desse lado, você divide do outro lado também. E aí o que acontece? Eu geralmente anoto o espaço amostral pela letra ômega, tá? Pode ser qualquer outra letra. Então, isso daqui é a probabilidade de acontecer A ou B, e aí fica aí o que ele já ia falar, que é a probabilidade de A menos a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção dos dois. Só que essa questão não tem como A e o B vencerem ao mesmo tempo. Então, se você for pensar em conjuntos, o conjunto não vai estar montado assim. O conjunto vai estar montado separado. Ou A vence ou B vence. Não existe a possibilidade dos dois vencerem ao mesmo tempo. Ou seja, esse cara aqui vale zero. Se esse cara vale zero, você pode muito bem chegar e somar os dois direto. E 56 por 9, esse cara vai dar 65, né? Então 0,65, que é a mesma coisa, não sei como a questão colocou aí. 65%, mas ele colocou como 0,65. Que é a letra? C. C. E aí, só um comentário rápido, em geral, questões desse tipo, né? É porque ele foi falando e tal, e aí talvez você pudesse ficar meio perdido na hora de, não conseguiria raciocinar, não estou vendo. Em geral, para problemas desse tipo, que é isso, na verdade, no fundo não, bem na superfície mesmo, isso é uma probabilidade condicional. Então, em geral, em problemas de probabilidade condicional, uma coisa que ajuda bastante é você armar o diagrama de árvore. Então, você tem duas situações, ou o A vence ou o B vence. A probabilidade do A vencer é 70%, a probabilidade do B vencer é 30%. Se o A vence, há uma chance dela ser promovida, mas há uma chance dela não ser promovida. Se ela tem 80% de chance aqui de ser promovida, porque a chance dela não ser promovida é 20%. Ao mesmo tempo, se o B vence, a chance dela ser promovida é 30%, logo, a chance dela não ser promovida com o B vencendo vai ser o quê? Vai ser 70%. Então, aqui você tem todas as possibilidades. E por que arrumar esse diagrama é bom? Porque, tudo bem, ele perguntou qual a chance, né, qual a probabilidade dela ser promovida. Mas ele poderia ter perguntado qual a probabilidade dela não ser promovida. Você poderia resolver calculando a probabilidade dela ser promovida e tirando 100%? É óbvio que sim. Mas o fato é, aí agora, o que eu faço? O que você faz é, qual o final que você quer? Ao final que a gente quer que ela seja promovida. Então eu tenho que chegar aqui e tenho que chegar aqui. Então, daqui para cá a gente multiplica esses dois, que foi o que ele fez, certo? E daqui para cá a gente multiplica esses dois também, que foi o que ele fez. Beleza? Tranquilo? Então, e aí, bom, aí tem um conceito de por que multiplica, que é a questão da definição de probabilidade condicional e tal, enfim, mas isso aí é um pouquinho mais chato, a gente pode deixar isso para lá. Mas o mais importante é, uma vez que você arma o diagrama e o evento seguinte depende do evento anterior, você percorrer o caminho e ir multiplicando as probabilidades que você tem. Mesmo se for aumentando, Mesmo se for aumentando. E o que o Gustavo comentou muito rápido aqui é, claro que você pode pegar e subtrair do 100%. Sempre que você quer calcular essa complementar, a chance de não acontecer alguma coisa, é só você pensar que o 100% é 1. Então pega esse 100%, no caso que é o 1, tira dos 65% e aí você vai encontrar o valor daquele evento não acontecer. Então pensa, se a chance do evento acontecer é x, a chance de não acontecer é 1 menos x, ou 100% menos x. Pensa nesse caminho. E só verificando a conta rápida ver se bate, 0,7 vezes 0,2, 0,14. 0,3 vezes 0,7, 0,21. 0,14, 21, 0,35. Então, show. Lembra que sempre tem que passar de 100%, não pode passar de 100%. Isso é engraçado que quando você explica isso em sala, o aluno pensa, carreira, é óbvio que não tem como passar de 100%. Aí o moleque faz a questão, quando ele vai verificar o outro, deu alguma conta errada e acaba passando de 100%. Então tem que tomar cuidado com isso.
Show? Segue aí pra próxima, que é moleza 8. Vamos lá. Eu acho. Questão 8. Abaixo. Eu acho. Não lembro agora da questão. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados. E tu não respondeu a dúvida É, da menina, cara. desculpa, Maria Fernanda. Desculpa. Ainda bem que Galera, você só porque tem a dúvida da Maria Fernanda aqui, o Gustavo vai falar rapidinho. Bom, a pergunta é, Carrilho, se eu tivesse um problema que envolvesse médias, medianas e moda, e a questão me falasse que eu teria que retirar um integrante desse grupo, teria alguma chance de colocar um outro integrante com valor igual à média, moda e mediana, que não iria alterar os valores antigos da moda, média e mediana? Bom, para não alterar, só se esse integrante que você repor tiver o mesmo valor que o integrante que saiu. Porque se você altera, pode ser que altere ou não. Se você altera o valor dele, você vai alterar a média, inevitavelmente. A média alterada, basta você pegar qualquer um com outro valor que a média vai ser alterada. Pode acontecer de não alterar a mediana. Na verdade, é até plausível, até que não altera a mediana, porque a mediana, como é o valor central, como a mediana é um valor central, só se o cara que saiu... Foi lá pro outro lado. Se você tem um conjunto par de valores, só se o cara que saiu for exatamente um desses dois aqui dos centrais. E aí você coloca um outro com outro valor e aí essa mediana vai sair, mas ou se esse cara que mudar, arrastar e esse valor arrastado for diferente. Isso, exato. Sei lá, tem aqui 7, 8, é muito difícil a mediana mudar, se você tirar no cara, é muito difícil. E aí, isso pensando numa quantidade de 50 números, 100 números. Claro, pensando numa quantidade grande. E a moda... Também difícil, a moda também é muito difícil. O máximo que pode acontecer, sei lá, você até porque na verdade passar uma distribuição bimodal, que é quando você tem duas modas. Ou deixar de ser bimodal e ser só modal. Isso, exato, entendeu? Porque teria que ser, por exemplo, a moda teria que ser um cara aparecendo 10, outro aparecendo 11, e aí você tirou de 11, aí passou de um pro outro. Isso. Mas isso também é muito raro acontecer. É difícil. Mas querendo ou não tem um padrão, né? Tipo, não adianta, você vai ter que avaliar questão por questão, Mafê. A média é quase certo de mudar. Só não muda se o cara que entrar tiver o mesmo valor. Fora isso, a média vai mudar, não tem como. Mas a mediana é moda, é difícil que mude, tá? Ficou claro? Vamos trocar agora logo a 8 rapidinho, fazer a 8 a 9 rápido? Deixa eu só ver se ela entendeu. 7 e 19. Dá um aqui, Fê, por favor. Pra gente fechar 7 e meia certinho. Tá, então vamos lendo aí. Tá, safo, show. Então vamos lá. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição da frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então você tem aí, em tempo de serviço, 25, 27, 29 e 30... que ficou 32, 34, 35 e tem um número de empregados aí para cada. Aí o que ele quer? Qual a probabilidade de que ambos, foram 2 sorteados, isso, né? 2 sorteados, tenham 34 anos de trabalho. Tá, então a primeira coisa a fazer é contar o total de funcionários que a gente tem. São 20 no total. Ele já falou, tá, ótimo. Então o total são 20. Cara, você tem 2 maneiras de resolver esse problema. Uma é sorteando 1 a 1 e a outra é escolhendo os 2 que vão estar Eu vou fazer com 34 e os outros 2 que vão estar no total. No resultado final vai ser o mesmo, não vai mudar. Tá? E essa é uma coisa importante. Se selecionar 1 a 1 e selecionar todo mundo junto, a probabilidade não muda. Essa é uma coisa interessante. Você quer fazer a conta? Eu ia fazer da maneira mais a maneira mais simples, né? Você tem 5 funcionários com 34 anos. Bom, então você vai escolher o primeiro. Então você tem 5 possibilidades, entre 20. Então ficou 5 sobre 20. Aí sobraram 19, então o número de casos possíveis agora vai ser 19. Só que dos teus 5 funcionários, um já foi, então você tem 4. Então, lembra que, querendo ou não, favoráveis por possíveis, favoráveis por possíveis. Por que a gente está multiplicando? Porque, de novo, cai na situação de acontecer os 2 eventos ao mesmo tempo. São esses 2 funcionários, não é o primeiro funcionário ou o segundo funcionário. Se fosse uma coisa ou outra, já seria uma outra resolução, já teria que tomar cuidado, enfim, com alguns outros detalhes. Aqui ele basicamente está multiplicando esses 2 caras. E a conta fica bem agradável, né? Porque 5 vezes 4 vai dar o próprio 20. Acabou. Então, gabarito 1 sobre 19. Letra B. Letra B.
Ah, Gustavo, mas você estava falando que se escolher os dois juntos dá no mesmo? Sim, porque o que seria se escolher os dois juntos? Eu tenho 5 funcionários com 34 anos de casa. Então, dos 5, vou escolher 2. E por que a combinação, galera? Lembra? A ordem de escolha não é importante. Não Exatamente. importa se escolher o Carrilho ou o Gustavo Carrilho. Então, os dois escolhidos são os dois já trabalhando A lá. dupla é a mesma. E aí, bom, e dos 20 funcionários, você escolhe 2. Ah, Gustavo, mas dá igual? Dá igual. Por quê? Se você abrir a conta, vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, 20 fatorial sobre 2 fatorial, 18 fatorial. O 2 fatorial já vai embora. Abrindo aqui e simplificando, em cima vai ficar o quê? 5 vezes 4. Abrindo aqui e simplificando, vai ficar o quê? 20 vezes 19. Essa conta é rigorosamente igual a essa. Então, você selecionar 1 a 1 sem reposição, obviamente, com reposição não é a mesma coisa. Mas se você selecionar 1 a 1 ou pegar todo mundo junto, dá no mesmo. A probabilidade disso não muda nem um pouco. Tá? Então, os dois caminhos. Em geral, você prefere esse aqui. Em geral, prefere o primeiro, porque não tem que ficar mais calculando prático, combinação. mais rápido. Show de bola. E vamos para 9 antes de fechar a 6. Ah, como faço uma questão para ser substituído se uma pessoa para que a média alcance um valor específico? Cara, vai virar uma equaçãozinha. Muito rápida aqui, ô Raquel. Mas essa ideia, por exemplo, vou pegar um exemplo muito simples. Você tirou 8 no primeiro bimestre, aí você tirou 7 no segundo bimestre, você tirou 3 no terceiro, e aí você quer saber quanto tem que tirar no último bimestre. Considerando que aqui não tem pesos, né? Considerando que aqui cada bimestre tem o mesmo peso. Ah, e se fosse igual na minha escola, que o peso é 2, 2, 3, 3, ou o peso é 1, 2, 3, 4. Cara, é só você botar os valores multiplicando, lembra disso? Se fosse 1, 2, 3, 4, 8 vezes 1, 7 vezes 2, e aí você iria dividir também pela quantidade final. E aí ele quer saber qual a nota que a gente tem que tirar para poder, sei lá, chegar pelo menos na média 6. Então, se fosse uma questão dessa, querendo ou não, vai virar uma equaçãozinha. Você coloca o valor que você quer, só que agora a sua nota está indo, né? O seu resultado final já está lá do outro lado. Sacou? Gustavo vai fazer algum outro exemplo ali, mas basicamente na isso. verdade, eu acho que, bom, o que você fez foi o que ela perguntou, mas na verdade ela estava falando algo sobre substituir, mas... Porque... Ah, tá, eu botei adicionar. Porque se você adiciona... só um comentário aqui, olha só, você tem 3 notas, né? Aí o que acontece? As notas que ele colocou ali são 8, 7 e 3. Eu acho que o que eu entendi que ela perguntou foi o seguinte, a média atual... Ah, tá, entendi. A média atual vai ser a soma desses 3 dividido por 3. Isso daqui vai dar 6. Certo? E aí o que eu entendi foi, eu vou incluir uma nota, eu quero que essa média passe a ser 7. E aí como é que eu faço? Bom, aí o que acontece você vai ter 8 mais 7. Aí é a conta que o Carrilho fez. Vai ser a conta que o Carrilho fez. Você vai incluir uma nota, só que agora você não vai dividir por 3, você vai dividir por 4, porque você tem um valor a mais. E aí você vai ter, sei lá, essa média 7, digamos. Então, se foi isso que eu entendi da tua pergunta. É isso, acho que é isso. Galera, só de novo, a gente está gravando com outra câmera porque o notebook deu problema. Inclusive é por isso que a gente não está conseguindo ver essa caixa separada de perguntas específicas. Show, Raquel, show de bola. Bom, vamos para 9 primeiro. 9 Deixa eu primeiro. voltar para 6. Considere uma urna contendo 5 bolas brancas, 2 pretas e 3 verdes. Suponha que 3 bolas sejam retiradas da urna, de forma aleatória e sem reposição. Em valores aproximados, qual a probabilidade que as 3 bolas retiradas tenham a mesma cor? Bom, se é para ter a mesma cor, pensa aqui de novo, essas 3 retiradas tem que acontecer exatamente a mesma coisa. O que você já tem que ficar um pouco atento é que não existe a possibilidade de retirar 3 bolinhas da cor preta. Só tem 2, você não vai ter o suficiente lá para tirar da última. Vamos fazer daquele jeito, do jeito preguiçoso que a gente fez ali, preguiçoso entre aspas? Sim, Porque claro. eu acho que os valores são bem tranquilos para isso. Olha só, vamos lá. A gente pegou esse outro método aqui, um vai falando e o outro vai escrevendo agora, né? Se liga só, probabilidade de você retirar 3 bolinhas brancas. Lembra? Probabilidade favoráveis Só uma coisa. por possíveis. Só uma coisa de você Fala continuar. aí. E aí, de novo,
Bom, só tem duas maneiras de você tirar 3 bolas da mesma cor, que foi o que o Carrego falou. De tirar 3 brancas ou 3 verdes. Esse ou aqui, só para enfatizar aquilo que ele estava falando ainda agora, esse ou nada mais é do que a união desses eventos. E não, esses eventos não têm interseção, porque aqui eu tenho 3 brancos e aqui eu tenho 3 verdes. Não tem como tirar uma bolinha e ela ser branca e verde ao mesmo tempo. Exatamente. Então, como esses eventos não têm interseção, aí você pode, tranquilamente, Sem preocupação, sair somando. somar essas duas probabilidades. São duas probabilidades que você vai calcular separadamente. Vai, pode abrir, vai, continua. Não, é isso. E aí eu já ia colocar direto, ó, os 3 tracinhos. Eu gosto de organizar esses tracinhos porque eu penso nas decisões que estão sendo tomadas, né? Eu gosto muito dessa palavra decisão na probabilidade da análise combinatória. Ó, estou retirando 3 bolinhas, então preciso de 3 tracinhos. Porque no primeiro tracinho, quantos são favoráveis? Então eu tenho 5 entre as favoráveis, no total de 10. Possíveis. Oi, desculpa. Entre as possíveis. Não entendi o que você É falou. o que você falou. 5 entre as favoráveis. Ah, tá, entendi agora. Foi mal. Eu entendi agora. Então 4 em 9, lembra? Sempre tirando uma porque não tem reposição. Carlinhos, se tivesse reposição, cara, você ia ter de novo 5 em 10. Se o cara sorteasse, pegasse a bolinha e colocasse de novo, por mais que não tenha lógica, mas vai que a questão coloque isso, você ia sempre acrescentar esse carinho de volta. Porém, se pudesse haver repetição, se fosse com reposição, aí teríamos como ter 3 pretas. Sim. Porque a gente só está excluindo o fato de ter Esse 3, caso aqui. a gente só está Porque excluindo não esse tem caso reposição. porque não tem reposição. Se pudesse repor, aí a gente teria que calcular a probabilidade de 3 pretas também. Mas que não seria uma conta difícil também. Não, Seria só tranquilo. uma observação. E aí, ó, lembra? O ou a gente está somando. E aí agora, das verdes, cara, aí a verde tem que ter muita sorte, né? Porque da verde a gente tem um valor certinho ali. Esse denominador está dando 720 para os dois, depois a gente simplifica. Então está dando 60 mais... está dando 66 por 720. Por 120, que deve É um dar pouquinho menor que 9,17 10%. então, né? Gabarito, então, letra C. Aproximadamente 9,17. Beleza, galera? Tranquilidade, de boa. Como é que tá aí, galera? Para ir para a última questão, eu prometi que a gente não ia passar de 1 hora e a gente não está passando de 1 hora, porque a gente começou 10 minutinhos depois para esperar todo mundo e a gente vai fechar em exatamente 1 hora, como foi prometido. Tá show, Vitória? Beleza, beleza, beleza. Vamos para a última aqui, que é a questão 6, que a gente vai voltar nela para a gente fechar. Vai lá, Valendo. Show de bola, então. Vamos que vamos aqui nesse nosso esquema novo aqui de resolver questão. Um fala, o outro escreve, que a parada fica mais rápida. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de o motorista perceber uma placa no anúncio peraí, deixa eu mudar aqui, de 1 para 2. Então a chance do cara perceber a placa é de 1 para 2. Logo, já pensa naquela ideia da complementar. Se a chance do cara perceber é de 50%, a chance de não perceber também é de 50%. Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma fosse superior a 99 sobre 100. Ou seja, ele quer que o cara perceba pelo menos uma. Então o cara pode perceber uma placa, ou 2 placas, ou 3 placas, ou até N placas ou X placas. Não sei qual a letra que o Gustavo vai escolher. Maior que 99 sobre 100. Maior ou maior igual? Maior que 99 sobre 100. Superior a 99 sobre 100. Isso. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Bom, o que a gente pode associar aqui? Eu acho que provavelmente você vai pensar da mesma maneira que eu estou pensando aqui. Calcular a chance do cara perceber vai dar muito trabalho. Por quê? O cara pode perceber na primeira placa, ou na segunda placa, ou na terceira, ou na quarta, e eu não sei quantas são. Porém, o cara pode perceber a primeira e a segunda, o cara pode perceber a primeira e a terceira, o cara pode perceber na primeira e na quarta. Ou na segunda e na terceira, e eu posso ficar falando aqui até 8 horas da noite. Sim, até porque a gente não sabe quantas placas tem. Isso. Então não dá nem para isso, dá nem para tentar otimizar já para o final de placa. A ideia dessa questão, primeiro, eu acho que o primeiro gatilho da questão, é você perceber que dá muito trabalho, você perceber fica confuso.
é você entender que dá muito trabalho você calcular o cara percebendo uma ou duas ou três. Que nesse caso, eu acredito, se não tiver uma matemática perdida aí, que a parada mais fácil é você calcular quando ele não percebe. Lembra que a gente acabou de comentar aquele 1 menos o que a gente não quer? Então, se a gente calcular a ideia dele não perceber nenhuma placa, vai ficar um caminho um pouco mais rápido pra gente, né? E aí tem só um comentário, né? O perceber pelo menos uma é no mínimo uma. O evento complementar de perceber pelo menos uma é exatamente o quê? Você perceber exatamente nada. uma. Você pode perceber uma, duas, três, e a quantidade de placas a gente não sabe qual é. Então, essa probabilidade aqui é 1, que é o que o cara estava falando, né? Isso. Menos a probabilidade de perceber nenhum. Então, esse é o primeiro passo importante E pensa da assim, solução. pensa que o perceber nenhuma é algo mais prático para você calcular, na própria leitura, porque pensa assim, 50% de chance é a chance do cara perceber alguma coisa. Então a chance dele não perceber a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, ou seja, o cara não viu a primeira, não viu a segunda, não viu a terceira, não viu a quarta. Tá vendo que são eventos sucessivos? Que é muito mais fácil você calcular esse produto do que calcular ou a primeira com a segunda, ou a primeira com a terceira, ou a primeira com a quarta. Então eu queria que você enxergasse isso. Eu tô tentando fugir da palavra perceber, tá vendo? Eu queria que você enxergasse, senão eu mudo no meio do caminho para não falar perceber de novo. Eu queria que você se desse conta de que é mais fácil você calcular justamente isso, o perceber nenhuma, sacou? Ainda mais que a porcentagem é uma porcentagem fácil de fazer, né? Porque, bom, aí tem um outro ponto importante, porque isso aqui, mas não é a mesma coisa, mas como ele vai ficar maior que 99%? Porque isso aqui é a probabilidade de perceber cada placa. São probabilidades diferentes. A primeira placa, a segunda placa. Ele tem chance de 50% de ver aquela placa ou não. Essa probabilidade não é para uma placa, sim para uma sequência de placas. Então tem essa diferença. E aí, como o Carreiro falou, se a probabilidade dele perceber aquela determinada placa quando ele está passando por ela é meio, automaticamente, a de não perceber aquela determinada placa vai ser o quê? Vai ser 1 menos 1 sobre 2. E outra coisa importante também é você entender que são eventos independentes. Se o cara viu ou não a primeira, não influencia no cara ver ou não a segunda placa. A chance também vai ser meio, entendeu? Exato. Monta aí, vai ficar 1 menos o meio vezes, né? Você vai fazer assim também? A gente precisa chamar o total de placas de alguém. Chama de N? X? Chama de N, chama de N. Então, digamos que a gente tenha N placas. N placas. Essa probabilidade aqui, aí tá no tipo usando perceber, vamos chamar isso aqui de Pzinho. Então, a probabilidade dele não perceber a primeira placa é 1 sobre 2. A probabilidade dele não perceber a segunda placa também é 1 sobre 2. E aí, ó, não perceber a primeira e não perceber a segunda e não perceber a terceira, isso vai acontecendo para, de novo, N placas. Certo? Como a gente tem um total de N Eu placas... um toque de botar minha letra aqui e mudar. Não, vai lá, não tem problema. Não, eu ia botar só isso, 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a N. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui 1 sobre 2, vamos escrever aqui. 1 menos 1 sobre 2 elevado a N tem que ser maior que 99 sobre 100. Ou seja, 1 sobre 2 elevado a N, vai passando para lá, vai ser menor que 1 menos 99%, que é 1 sobre 100. 1 sobre 100 também conhecido como 1%. E aí, quando você chega nessa ideia da inequação, né? Quando você tem um denominador fácil de você trabalhar, é muito mais fácil, né? A ideia é que aqui você não vai conseguir simplificar. Não adianta você tentar simplificar dos dois lados. Primeiro que você tem um expoente, então você não pode fazer isso. Segundo que, né, o 100 não é uma potência exata de 2. Então você tem que pensar que você vai ter um valor que vai estar abaixo e depois você vai ter um valor que vai estar acima. Então o macete aqui, entre aspas, é você ir pensando em todas as potências de 2. É claro que quando você tem um valor que não é nada absurdo, é mais fácil de você imaginar isso. Então aqui a gente teria um n igual a 6, nós teríamos 1 sobre 64, não é isso?
e um n igual a 7, aí sim a gente passaria. A gente teria 1 sobre 128. E ó, 1 sobre 64 é menor do que 1 sobre 100? Você precisaria do 1 sobre 7, do 1 sobre 128, que é o elevado a 7. Porque aí sim, 1 sobre 128 é menor do que 1 sobre 100. Então, a partir da 7ª placa, isso aqui vai ser verdade. Até a 6ª placa, a probabilidade não vai ser menor do que 1 sobre 100. Ah, e de novo, Carrinho, por que 1 sobre 100 não era 99 sobre 100? Porque fizemos aquela tal gabarito, que letra, então... E alguma coisa eu fiz errado aqui, porque está 6. Não, mas número meio de novas placas. Já havia um, não é isso? Ah, então é isso, de novas placas. Ah, tá. Receber uma placa do anúncio. Que bom. Então ele quer a quantidade de novas placas. Cadê? Quantidade mínima de novas placas. Mínima de novas placas. Porra, que bom. Mas se a gente tivesse uma conta errada, alguma coisa errada no meio do caminho. Desculpa, gente. Ele quer novas placas. Foi mal. Não li o novas. Igual a 6. Deixa eu mudar o box de posição. E aí alguém poderia perguntar o seguinte: ah, mas se eu substituir n por 8, também vai ficar menor. Sim, é verdade. Quando ele pergunta o número mínimo, né, o primeiro n que satisfaz essa equação é o n igual a 7. Poderia acontecer também de não ser uma fração tão bonitinha assim, porque as potências de 2 até 10 vocês sabem, eu acredito. Né? Porque vai 2 elevado a 1, 2 elevado a 10, vai ter 1024, até 10 você lembra de cabeça. Ele poderia complicar muito esse problema se fosse, por exemplo, já poderia complicar de uma maneira bem grande, por exemplo, se essa probabilidade aqui fosse 1/3. Porque se essa probabilidade aqui fosse 1/3, a probabilidade dele não ver a placa seria 2/3. E aí ele poderia, mas ele teria que dar esses dados, ele poderia dar logs, por exemplo, log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10. O log de 2 e o log de 3 na base 10 é bom você saber de cabeça. O log de 2 na base 10 em geral a gente aproxima para 0,30 ou 0,301 e o log de 3 na base 10 a gente aproxima para 0,48 ou 0,477. É claro que ele daria, você não precisa saber isso de cabeça, mas é bom às vezes você saber. Porque, por exemplo, se aqui fosse um 2/3 elevado a n, como é que você resolveria isso? Aí você teria que aplicar o log dos dois lados e utilizar as propriedades. É muito mais trabalho fazer de cabeça essa fração. Exatamente. A regra do peteleco, log da fração, subtração dos logs e tal, blá, 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 seria uma questão muito mais difícil do que já foi. Pode acontecer. No Enem isso pode acontecer, porque em geral, quando cai log no Enem, quase não cai logo no quase Enem. não cai, Quando mas cai, quando chega de cai, voadora. Exatamente. Quando cai chega mesmo, rasgando. o cara vem firme. Então, assim, mas é bom você ter isso em mente. Beleza, galera? É isso. Fechamos por hoje? Mais um dia. Mais um Boa. Galera, Galera, muito obrigado. certinho, mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado aí, beleza? A gente está olhando para baixo aqui, porque dessa vez o computador está embaixo, né? A gente estava do lado. Então, antes a gente saía do quadro para ver o computador. Agora a gente está igual os dois caras de cabeça baixa aqui. Rapaziada, boa sexta-feira, bom final de semana. Aproveitem bastante e é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchauzinho. Fim. Ai, hoje já ficou em 55.